Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre liberdade provisória. Bora lá. Então, a ideia inicial para a gente estudar a liberdade provisória é verificar o seu cabimento, gente. Então, antes de a gente fazer um panorama geral, para ver quando que cabe revogação de uma prisão, relaxamento de uma prisão e quando cabe liberdade provisória. Vamos lá. O relaxamento, essa palavra relaxamento, que você vai utilizar na sua petição, na prática penal, na prova da OAB, enfrenta prisão em flagrante ilegal, como, por exemplo, um flagrante provocado, ou como, por exemplo, quando não há nota de culpa nos autos da prisão em flagrante. Então, você entra com relaxamento da prisão em flagrante. A revogação da prisão preventiva envolve quando não estão mais presentes os pressupostos dela, como, por exemplo, o periculum libertatis. Na prisão temporária, a gente, como a gente já estudou, ela tem um prazo pré-fixado em lei. Uma vez ultrapassado esse prazo, ela será automaticamente revogada. E a prisão em flagrante legal, gente? Então, vamos imaginar o seguinte, em decorrência daquilo que a gente estudou lá no artigo 310. Em audiência de custódia, o juiz tem alguns caminhos a seguir. Entre eles, ele pode ver que aquela prisão em flagrante foi correta, né? Havia uma situação de flagrância, mas ele pode entender que aquela pessoa pode responder o processo em liberdade, não se aplica a ela a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Aí que entra a liberdade provisória. É um instituto para os casos de prisão em flagrante legal, melhor dizendo, para evitar o encarceramento daquela pessoa que pode responder o processo em liberdade. Tá? E ela, a liberdade provisória, configura-se um verdadeiro direito fundamental individual do cidadão nos termos do artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Quais são as espécies de liberdade provisória, gente? A liberdade provisória ela pode ser prestada com ou sem fiança. Essas são as duas grandes espécies de liberdade provisória. Vamos falar um pouquinho da liberdade provisória sem fiança primeiro. A liberdade provisória sem fiança, sem um valor pecuniário, ela pode ser concedida com ou sem vinculação, ou seja, com ou sem imposição de obrigações ao réu. Então, a liberdade provisória sem fiança pode ser com ou sem vinculação, com ou sem obrigações ao réu. A liberdade provisória sem fiança e sem vinculação está prevista lá no artigo 321 do CPP. Vamos ler. Diz lá o CPP no seu artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 e observados os critérios do artigo 282. Então, não presente os motivos para que se converta a prisão flagrante em prisão preventiva, deverá ser realizada a concessão da liberdade provisória. Aí, como a gente viu, se ele entender que não é necessário nenhum tipo de medida cautelar, como uma tornozeleira, será uma liberdade provisória simples, sem vinculação, que é essa que a gente está estudando. Mas a liberdade provisória sem fiança também pode ser com vinculação. É uma liberdade provisória condicionada, que não exige fiança, mas estabelece algumas condições. Quais são as hipóteses? Quando que ela será concedida? Uma é na hipótese do artigo 310, parágrafo único do CPP, que a gente estudou já. Só confirmar esse parágrafo único aqui, gente. Qual que é? 310, parágrafo único. Deixa eu ver se acho que aqui transformou-se. Agora é parágrafo 1º, isso que eu quero confirmar. Com a lei anticrime se tornou parágrafo 1º. Deixa eu mudar aqui. 310, parágrafo 1º, porque a gente estudou isso daqui. Então, a primeira hipótese de liberdade provisória com vinculação, sem fiança com vinculação, é do artigo 310, parágrafo 1º. Só para a gente lembrar, a gente viu ele. É quando o juiz verificar que aquele sujeito foi preso em flagrante, mas provavelmente agiu em legítima defesa, estado de necessidade,
estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Nessa hipótese, o juiz irá determinar que aquele sujeito compareça aos autos. Ele vai ter que assinar o que a gente chama, que está aqui no CPP, de um termo de vinculação. Aqui, ó. Se o juiz verificar que o agente praticou o fato em qualquer das condições elencadas lá do Código Penal, exemplo, legítima defesa, poderá fundamentalmente conceder ao acusado, aqui, ó, liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então, esta é a primeira hipótese de liberdade provisória sem fiança com vinculação. Vamos à segunda hipótese, deixa eu voltar aqui para a liberdade provisória. Segunda hipótese está no próprio artigo 321, quando diz que há a possibilidade, a gente já leu o artigo 321, quando há a possibilidade do juiz estabelecer algumas condições para aquela pessoa que tem concedido a sua liberdade provisória. Quais são essas condições, gente? São as medidas cautelares diversas da prisão. Então, o juiz, nos termos do artigo 310, verifica que a prisão em flagrante foi legal, mas vai deixar que o sujeito responda em liberdade. Mas não vai ser uma liberdade sem nenhum tipo de obrigação. Ele vai ter que comparecer mensalmente ao fórum, ele vai ter que ficar em casa no final de semana, não vai poder transitar na rua depois das 10 horas da noite. Esses são os tipos de condições, ok? É bem mais comum a liberdade provisória sem fiança, mas com vinculação, do que a sem vinculação. Ainda falando de liberdade provisória sem fiança, é cada vez mais sedimentado o entendimento de que a restrição legal do instituto é inconstitucional. Então, viola o princípio da presunção de inocência, por mais gravoso que seja um crime, a lei dizer que nesse crime não admite liberdade provisória sem fiança. Então, viola a presunção de inocência. Tanto é que a lei de drogas, em sua redação original, ela estabeleceu essa vedação. Mas em 2012, esse artigo que vedava a liberdade provisória foi declarado inconstitucional. Ou seja, de modo abstrato, a lei não pode proibir a liberdade provisória, independente de que crime seja. Beleza? Vamos falar agora da liberdade provisória com fiança. Gente, a ideia da fiança, vamos ter muita curiosidade sobre isso. Quem tem legitimidade para conceder fiança, gente? Vamos lá ver no artigo 322. O delegado somente poderá conceder fiança no caso da infração penal cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, o delegado de polícia pode conceder liberdade provisória na delegacia se a pena for no máximo até 4 anos daquela infração penal. Nos demais casos, a fiança só pode ser determinada, arbitrada pelo juiz, gente, no prazo de 48 horas. O que pode ser dado em fiança? Será que é só dinheiro, gente? Vamos ver? Artigo 330. Ctrl F, artigo 330 na tela. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito em dinheiro, pedras preciosas, objetos ou metais preciosos, títulos de dívida pública, títulos agrários, né? Federal, estadual ou municipal, ou hipoteca escrita em primeiro lugar. Então, perceba a possibilidade que vai além do depósito em dinheiro, embora seja o mais comum. Avançando. Para que serve a fiança e quais são os objetivos dela? Vamos ler o artigo 336. O dinheiro ou objeto dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Esse dispositivo terá aplicação ainda no caso de prescrição. Então, percebam que a fiança será destinada, se o cara for condenado a uma pena de multa, se tiver uma prestação pecuniária que ele tem que pagar, vai ser essa, para ressarcir o dano. Então, é isso que são, para pagar as custas do processo, para isso que é direcionada a fiança. Qual é o valor da fiança, gente? O valor da fiança está lá no artigo 325 do CPP. Vamos lá. 325, voltando. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Primeiro,
de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo, ou seja, no patamar máximo, não seja superior a 4 anos. De 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Então, esses são os patamares do valor da fiança. Além das faixas aí estabelecidas, há alguns critérios para esse arbitramento da fiança? Sim. Esses critérios estão no artigo 326. Vamos lá. Para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas da sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Interessante isso, né, gente? Então, a fortuna é levada em consideração. Um passado recente, até foi questionado o valor da fiança arbitrada para o pai da menina que atirou numa outra adolescente lá em Cuiabá, tinha arbitrado só R$1.000, o cara é milionário. Outro caso que eu lembro, quando lembro desses critérios relacionados ao valor, é o garimpo em Pontes de Lacerda. À época, muitas pessoas foram presas e o juiz foi arbitrar a fiança, arbitrou valores altos em razão da natureza da infração, que o objeto da infração, lá as pedras preciosas, lá o ouro, tinha valores muito altos aí. Eu lembro de um caso que o juiz arbitrou R$50.000 de fiança. Ao beneficiário da fiança serão impostas algumas obrigações previstas no artigo 327 e 328. Vamos ler. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado. Quem que é o beneficiário? A pessoa que saiu da cadeia por causa que pagou a fiança. Tá? Obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Daqui a pouco vou falar mais sobre quebra da fiança. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, perceba que o fato de ser concedida a fiança não oportunizará que o cara fique livremente transitando. Tem algumas limitações, como aí a saída da comarca, no máximo em 8 dias. Além dessas limitações, o juiz pode impor outras, como, por exemplo, as do artigo 319, das medidas cautelares diversas da prisão, como a hipótese da tornozeleira. Perceba que se ele não... É o que eu falei, perceba que se ele descumprir essas obrigações, a fiança será quebrada. Então, o que significa essa expressão quebra da fiança, gente? É a sanção imposta pelo Poder Judiciário àquele que descumpriu de modo injustificado as obrigações do afiançado. Além do mais, há outras possibilidades de se verificar a quebrada fiança, tá, gente? Vamos ler o artigo 341 para ver outra possibilidade de quebra, que vai além dessas condições aí estabelecidas, e vamos ver qual que é a consequência da quebra no artigo 343. Vamos lá. Então, 341, CPP. Julgar-se-á quebrada a fiança quando? Regularmente o acusado, irregularmente intimado, deixar de comparecer ao processo. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Descumprir medida cautelar imposta com a fiança. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Praticar nova infração dolosa. Então, ele está em liberdade provisória e praticou nova infração dolosa, quebrada a fiança. 343, o quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva, e é o que normalmente acontece. Quebrou a fiança, não justificou, vai preso, prisão preventiva, se for o caso. Nosso CPP, ele traz um rol de crimes que vedam a concessão de fiança, então vedam a liberdade com fiança. Está lá no artigo 323, vamos ver. Não será concedida fiança. Crimes de racismo, crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e demais definidos na lei de crimes hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Temos 3 incisos aqui, isso aqui costuma cair muito em provas
em questões objetivas, tá? Então, são crimes onde não se admite fixação de fiança. Acontece, pessoal, que o fato de não admitir fixação de fiança nada impede que o juiz conceda a liberdade provisória sem fiança, acumulando àquela pessoa medidas cautelares diversas da prisão. Tanto é que é muito comum o advogado, ao apresentar o pedido da liberdade provisória, apresentar uma liberdade provisória com ou sem fiança. E nesse ponto é interessante o seguinte: em que momento o advogado entra com esse pedido de liberdade provisória, pessoal? É assim, logo que o juiz é comunicado na audiência de custódia, já realiza essa audiência de custódia para saber qual caminho seguir, ali o advogado já pode pedir a liberdade provisória do seu cliente. O juiz fala, não, esse crime não tem fiança. Então, excelência, eu quero solicitar a liberdade provisória sem fiança. Então, é esse o momento oportuno. Depois que converteu em prisão preventiva, aí você não entra com o pedido de liberdade provisória. Como eu ensinei para vocês, aí é o pedido de revogação da prisão preventiva. Há restrições em relação à fiança no artigo 324. Aqui não é levado a natureza do crime, como a questão do racismo, tráfico, são outros aspectos. Vamos ler. 324. Não será igualmente concedida a fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que referem o artigo 327 e 328. Em caso de prisão civil ou militar. Então, não tem fiança para quem está preso por inadimplemento de alimentos. Quando presentes os motivos que autorizarem a decretação da prisão preventiva. Lógico, né, gente? Não vai ter, nessa hipótese, concessão de fiança, porque o juiz vai converter a prisão em flagrante em preventivo. Quando acontece a perda da fiança, gente? 344 e 345, que a gente vai ler. Vamos lá. 344 e 345. Perda da fiança. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se condenado ou acusado não se apresentar para o início de cumprimento da pena definitivamente imposta. Então, se tiver algum valor remanescente, também é o que a gente vai falar. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidos as custas e mais encargos ao que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Então, imagine o seguinte, para ficar solto, aquela pessoa pagou a fiança, era um valor alto. O juiz utilizou esse valor para pagar pena de multa, utilizou esse valor para pagar as custas do processo, e sobrou um valor. Em tese, esse valor teria que ser devolvido para o sujeito que pagou a fiança, o afiançado. Mas há a possibilidade, como eu estou lendo, de ser perdida essa fiança. Em quais situações? Quando ele, na hora que sair a condenação, o sujeito não se apresentar para cumprir a pena. Aqui também no 345 fala que no caso de perda da fiança, o que vai fazer com esse dinheiro? Fundo penitenciário, gente. Encaminhado para o fundo penitenciário. 346, vamos ler que fala do valor remanescente. No caso de quebramento da fiança, feitas as deduções, o valor restante será recolhido também ao fundo penitenciário. Cassação da fiança, gente. Se for concedida por equívoco, a fiança será cassada. Então, a fiança prestada num crime de tráfico de drogas. Acabei de dizer que tráfico de drogas não admite fiança. Aí a fiança terá que ser cassada. Vamos ler o artigo 338 do CPP. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Bacaninha. Para finalizar, também será cassada a fiança caso ocorra uma inovação no delito, reconhecendo a existência de infração inafiançável. Então, hoje nós temos o rol de crimes que não admitem fiança. Se um crime passar a não admitir, é uma inovação. Vamos ler aí o artigo 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação da classificação do delito. Show. Vamos ver, para finalizar, o que é reforço da fiança, dispensa da fiança e resgate da fiança. Reforço da fiança, 340. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, precisa reforçá-la, acrescentar o valor. Quando houver depreciação material ou perecimento do bem hipotecado ou calcionado,
ou depreciação da pedra preciosa, ela não vale mais do que se valia no ato da sua apresentação. Tem que reforçar a fiança. Um plus, pagar a mais. Quando for inovada a classificação do delito, o delito mudou sua classificação, mudou a pena, tornando-se o delito com valor, com uma pena correspondente a um valor maior de fiança. Será reforçado. Dispensa da fiança, artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-se às obrigações constantes no artigo 327 e 328, e às multas medidas cautelares, se for o caso. Gente, o que é basicamente dispensa? É o juiz conceder ao sujeito liberdade provisória sem fiança, porque ele não tem condições de pagá-la. Resgate da fiança, por fim, artigo 337. Vamos pensar agora no sujeito que pagou a fiança e foi absolvido, gente. Se a fiança foi declarada sem efeito, ou seja, cassada, ou passar em julgado sentença que absolveu o acusado, ou teve a sua ação penal extinta, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no artigo 336, parágrafo único. Então, exceto se o crime prescreveu, toda outra hipótese que leve à extinção do processo, seja por absolvição ou por extinção da punibilidade, como, por exemplo, retratação da representação, abolício crimes, será possível a devolução do valor para o afiançado. Né? Então, se o cara foi absolvido, ele vai ter direito a receber essa fiança de volta. Beleza, gente? Esta foi a liberdade provisória. Espero que vocês tenham gostado e até mais.